Em uma estrada esquecida, um motor parou no pior momento. Na beira de uma feira simples, um rosto familiar fez o passado ressurgir. Segredos enterrados vieram à tona, no sorriso de quem não sabia nada. E uma vida inteira precisou ser reconstruída a partir de uma única pergunta. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O sol a pino castigava o asfalto rachado da BR-101, uma veia esquecida do progresso que se estendia por quilômetros de paisagem árida e monótona. Ricardo Almeida, um homem cuja vida era regida por planilhas, reuniões de conselho e o zumbido constante de um ar-condicionado central, sentiu o suor escorrer pela têmpora, um lembrete incômodo da sua total falta de controle. Seu carro, um SUV importado que rugia imponente nas avenidas movimentadas de São Paulo, agora jazia silencioso e inerte no acostamento empoeirado. O motor, que antes parecia um coração pulsante de tecnologia, havia engasgado e morrido sem aviso, deixando-o à mercê daquele calor escaldante e de um silêncio perturbador. Ele tentou o celular, mas a tela exibia apenas a barra vazia, um símbolo cruel da sua desconexão com o mundo que conhecia. Sem sinal, sem guincho à vista, sem saída. A irritação inicial deu lugar a uma sensação de desamparo que raramente visitava seu universo blindado. Ricardo Almeida não estava acostumado a esperar, a depender da sorte ou do acaso. Ele construía seu próprio destino, tijolo por tijolo, contrato por contrato, mas ali, sob o céu imenso e impiedoso, ele era apenas um ponto minúsculo, engolido pela imensidão de uma realidade que ele jamais imaginou pisar. A poeira fina levantava a cada brisa, cobrindo o carro e suas roupas de linho impecáveis. O cheiro de terra úmida, misturado ao aroma adocicado de frutas maduras vindas de algum lugar próximo, invadia suas narinas, um contraste gritante com o perfume amadeirado de seu escritório. À distância, um aglomerado de barracas improvisadas, feitas de lona e madeira tosca, indicava a presença de uma pequena comunidade. Um vilarejo esquecido pelo mapa, onde a vida seguia um ritmo próprio, alheio à urgência do seu relógio suíço. Relutante, Ricardo desceu do carro sentindo o calor do asfalto através da sola de seus sapatos caros. A paisagem era de uma simplicidade quase brutal, mas havia algo nela que o puxava, uma curiosidade estranha em meio ao desespero. Seus olhos varreram o horizonte até pousarem em uma das barracas mais próximas. Era um pequeno mercado improvisado, com caixas de madeira empilhadas e lonas estendidas para proteger do sol. E ali, atrás de uma mesa de tábuas irregulares, estava uma pequena figura. Ela estava distraída, organizando montes de tomates vermelhos e lustrosos, os dedos miúdos e ágeis. Os cabelos escuros, presos em duas trancinhas que balançavam a cada movimento, emolduravam um rosto que, bastou um segundo para Ricardo, fez o chão sumir de seus pés. Seu coração, acostumado a batidas firmes e controladas, disparou em um ritmo descompassado, quase doloroso. Os olhos de um castanho profundo, a curva do sorriso que se formava nos lábios infantis, o franzir de uma sobrancelha quando ela se concentrava em separar os frutos. Tudo era uma cópia perfeita, uma cópia exata de quem partiu anos antes, levando consigo não apenas a presença, mas também a capacidade de Ricardo de sentir, de amar, de ser completo. Isabela. O nome ecoou em sua mente, um fantasma que ele pensou ter finalmente enterrado, sob camadas de trabalho, sucesso e indiferença calculada. Mas ali estava ela, ou uma versão dela, vestida em um vestido desbotado e com as trancinhas que Isabela costumava usar quando criança, antes de se tornar a mulher que o encantou e o abandonou. A semelhança era tão chocante, tão irreal, que por um instante Ricardo pensou estar delirando sob o sol causticante. Como se o passado tivesse voltado, não em um sonho, mas em carne e osso, em uma estrada esquecida, na forma de uma criança. Ele engoliu em seco, sentindo um nó apertado na garganta, uma mistura de espanto, pavor e uma pontada de algo que ele não ousava nomear.
Seus passos foram hesitantes enquanto se aproximava da barraca. A menina, percebendo sua presença, ergueu os olhos curiosos, sem um pingo de medo. Os mesmos olhos, a mesma intensidade. Olá, ele conseguiu balbuciar, a voz rouca, quase irreconhecível para si mesmo. Qual é o seu nome, pequena? A menina sorriu, um sorriso que desarmou as defesas de Ricardo, fazendo-o sentir uma vertigem. Isabelas, ela respondeu, a voz infantil e clara como um sino. Meu nome é Isabela. O mundo de Ricardo girou. Isabela. Não Isabela, mas Isabela. O mesmo som, o mesmo eco, o sobrenome. Ele se lembrou do sobrenome de Isabela, aquele que ela havia abandonado ao se casar com outro. Aquele que ele havia tentado apagar da memória. Aquele que, agora, parecia estar sussurrando verdades indizíveis. O que era apenas um dia azarado, um contratempo em sua agenda meticulosamente planejada, virou de repente o início de uma investigação sem volta. Aquele nome, aquele rosto, era impossível ser coincidência. A mente analítica de Ricardo, acostumada a desvendar complexas transações financeiras, agora se via diante de um enigma de proporções pessoais avassaladoras. Ele precisava de respostas, e precisava delas imediatamente. O pensamento de um envelope, uma assinatura num contrato de sigilo com um ex-funcionário da lei, veio à tona. Ele havia mantido contato com um detetive particular aposentado, um homem discreto e eficiente, para casos pontuais de segurança corporativa. Agora, essa conexão parecia ser a única ponte para a verdade que ele subitamente ansiava. A corrida, por verdades enterradas na poeira daquela estrada, acabara de começar. Enquanto Ricardo tentava processar a avalanche de emoções e pensamentos, uma mulher de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol e pelo tempo surgiu de trás da barraca. Seus olhos, embora cansados, tinham uma vivacidade e uma desconfiança que não passaram despercebidas. Ela era Dona Aurora, a avó de Isabela, e sua postura era claramente protetora. "Posso ajudar, moço?" perguntou Dona Aurora, a voz firme, os olhos fixos em Ricardo, avaliando-o de cima a baixo. Ricardo, ainda abalado, tentou recompor a postura. "Meu carro, ele quebrou lá na estrada. Eu só estava procurando por ajuda e vi a menina." Ele apontou para Isabela, que agora se escondia um pouco atrás da avó, os olhos curiosos ainda fixos nele. "Não tem mecânico por... Aqui não, moço. Só na cidade grande há uns bons quilômetros", disse Dona Aurora sem suavizar o tom. "Mas se precisar de água ou um lugar para esperar, a gente pode ajudar." A oferta era simples, mas carregava um peso de hospitalidade genuína que Ricardo não estava acostumado a receber sem um preço. Ele viu ali a oportunidade. "Eu agradeceria muito. Eu posso pagar, claro." Dona Aurora arqueou uma sobrancelha. Um gesto que lembrava a mesma desconfiança que ele via em alguns de seus adversários nos negócios. "Não é questão de pagar, moço, é questão de ajudar. Mas se quiser pode comprar uns tomates, estão fresquinhos." Ricardo assentiu, aliviado pela brecha. Ele comprou uma sacola de tomates, mais como um pretexto para permanecer ali do que por necessidade. Enquanto Dona Aurora pesava os frutos, Isabela, com a inocência que doía em Ricardo, começou a falar. "Minha mamãe dizia que eu era o tomate mais bonito do cesto dela", disse a menina, um sorriso melancólico nos lábios infantis. "Ela gostava de colher os maduros, mas ela virou estrelinha no céu faz tempo." Ricardo sentiu um arrepio. Sua mãe?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. Dona Aurora interveio, a voz mais suave agora, mas com uma tristeza velada. "Minha filha Ana se foi muito cedo, deixou a Isabela para eu cuidar." Ana, não Isabela, mas a semelhança era inegável, e o nome da criança, Isabela. Havia uma conexão, ele sentia, uma conexão que o puxava para um abismo de possibilidades. A pequena, criada por mãos calejadas de uma mulher de cabelo grisalho, tinha respostas prontas, inocência no olhar e uma coragem que doía. Dizia nunca ter conhecido o pai, mas descrevia histórias de uma mãe que foi tudo antes de partir cedo demais, como se referia a Dona Aurora.
evitando a palavra que Ricardo também tentava evitar. Ricardo se afastou um pouco, fingindo examinar os tomates, mas sua mente estava em turbilhão. As datas. Ele precisava das datas. Quando Isabela havia desaparecido de sua vida. Quando Ana, a mãe de Isabela, havia partido cedo demais. A matemática, a lógica fria que sempre o guiava, agora parecia a única ferramenta capaz de desvendar o emaranhado de emoções que o sufocava. Ele se lembrou de um encontro casual com Isabela anos atrás, pouco antes dela sumir completamente. Uma conversa rápida, um olhar que parecia carregar um segredo, mas que ele, em sua arrogância e foco no trabalho, havia ignorado. Agora, cada detalhe daquele encontro voltava com uma clareza assustadora. Ricardo se viu preso em uma teia de perguntas sem respostas. Aquele rosto, aquele nome, a história de uma mãe que se foi. Tudo se encaixava de uma forma perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente esperançosa. A possibilidade de ter uma filha, uma parte de Isabela, que ele não sabia que existia, era um choque que abalava os alicerces de sua existência solitária. Ele precisava de um plano para ficar, para investigar, para desvendar o mistério que a pequena Isabela representava. Ele não podia simplesmente ir embora, deixar aquele vilarejo e aquela menina para trás. Não agora que a semente da dúvida havia sido plantada em seu coração. Naquela noite, Ricardo conseguiu um quarto simples em uma pensão improvisada, um lugar que cheirava a mofo e sabão de coco, muito diferente dos hotéis 5 estrelas que costumava frequentar. Ele deitou na cama dura, mas o sono não veio. A imagem de Isabela, com suas trancinhas e seu sorriso inocente, dominava seus pensamentos. Ele via Isabela em cada traço da menina, uma lembrança viva e dolorosa de um amor que ele havia deixado escapar. A solidão da noite amplificava suas reflexões. Ele havia construído um império, mas a que custo? Sua vida era um monumento à ambição, mas faltava algo essencial, algo que ele só agora percebia, diante daquele pequeno rosto desconhecido. Aquele rosto que, de alguma forma, parecia completar um vazio que ele nem sabia que existia. Ele pegou o celular novamente, mesmo sabendo que não havia sinal, apenas para segurá-lo como se fosse um elo com o mundo que ele precisava acionar. Amanhã. Amanhã ele faria as ligações. Amanhã ele ativaria o contato. Ele precisava de um teste de DNA. Precisava da verdade, não importa o quão dolorosa ou transformadora ela fosse. Ricardo fechou os olhos, mas as imagens persistiam. A voz de Isabela, o olhar desconfiado de Dona Aurora, o cheiro da terra e das frutas. Sua vida, antes tão previsível e controlada, havia sido virada de cabeça para baixo por um motor engasgado e um par de olhos infantis. Ele sentia que estava à beira de um precipício, mas pela primeira vez em muito tempo não sentia medo. Sentia uma estranha e inebriante sensação de destino. Ele sabia que a partir daquele momento nada mais seria como antes. Ele não podia voltar para o seu mundo sem antes desvendar o segredo que aquela estrada e aquela menina haviam revelado. A jornada estava apenas começando, e Ricardo Almeida estava pronto para mergulhar de cabeça na poeira e nas verdades que ela escondia. O sol da manhã, ainda brando, espreitava pelas frestas da janela empoeirada do quarto de Ricardo, mas não trazia consigo a habitual promessa de um dia produtivo em seu escritório climatizado. Em vez disso, a luz revelava as imperfeições das paredes, o cheiro de umidade e a simplicidade rústica de um ambiente que era o oposto polar de sua realidade. Ele se levantou, sentindo o corpo um pouco dolorido pela cama improvisada, mas a mente estava em um frenesi incomum. A imagem de Isabela com seus olhos de jabuticaba e seu sorriso desarmante havia dominado seus sonhos e agora sua vigília. A necessidade de agir era premente, mas a falta de sinal no celular era um obstáculo frustrante. Como contataria o detetive particular, o astuto Elias Mendes sem comunicação? Ricardo sabia que Elias, um ex-policial com uma rede de contatos invejável, era o único que poderia ajudá-lo a desvendar o mistério de Isabela e sua mãe. Hannah-se, ele precisava de uma forma de chegar a uma cidade maior, onde houvesse sinal, ou encontrar alguém no vilarejo que pudesse fazer a ponte.
Ele decidiu começar pelo óbvio: seu carro. Ao sair da pensão, o ar quente e empoeado o envolveu. A vida no vilarejo já fervilhava. Crianças corriam descalças, mulheres estendiam roupas em varais improvisados e o cheiro de café coado pairava no ar. Ricardo caminhou até onde seu SUV estava parado, sentindo-se um peixe fora d'água. Abriu o capô, fingindo entender algo de mecânica, apenas para ter um pretexto para sua presença ali. Não demorou para que um homem de meia idade, com as mãos calejadas e um sorriso acolhedor, se aproximasse. Era seu Joaquim, o faz-tudo do vilarejo. Problema, moço? Ele perguntou, os olhos curiosos. Sim, o motor parou de repente. Não faço ideia do que pode ser, Ricardo respondeu, tentando soar casual. Preciso de um mecânico, mas parece que não tem nenhum por aqui. Seu Joaquim coçou a cabeça. Mecânico não. Só na cidade de Boa Vista, umas 2 horas daqui. Mas posso dar uma olhada, se quiser. Entendo um pouco de motor, já consertei uns tratores por aqui. Ricardo viu a oportunidade. Eu agradeceria muito, seu Joaquim. E se puder me dar uma carona até Boa Vista depois, para eu tentar ligar para o guincho e para um mecânico vir até aqui, seria ótimo. Eu pago, claro. Seu Joaquim riu, um som genuíno e descontraído. Não precisa pagar por ajuda, moço, mas uma gorjeta para... O combustível não faz mal. E se quiser esperar por lá, a gente tem uma lojinha de conveniência que tem telefone público. Não é celular, mas funciona. A informação do telefone público acendeu uma luz nos olhos de Ricardo. Era o que ele precisava. Perfeito, seu Joaquim. Muito obrigado. Enquanto seu Joaquim se debruçava sobre o motor do carro, Ricardo aproveitou para ir até a barraca de Dona Aurora. Isabela já estava lá, ajudando a avó a organizar as frutas e verduras. Ela o viu se aproximar, e um sorriso largo se abriu em seu rosto, fazendo o coração de Ricardo se apertar. Moço do carro quebrado, Isabela exclamou, correndo em sua direção. Olá, Isabela, seu nome é tão bonito quanto você, Ricardo disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Ele notou a forma como ela o olhava, sem a timidez que muitas crianças teriam com um estranho. Havia uma familiaridade em seu olhar, quase como se ela o reconhecesse de algum lugar. Dona Aurora, que observava a cena de longe, se aproximou. Bom dia, moço. O carro não pegou ainda? Bom dia, Dona Aurora. Não, seu Joaquim está dando uma olhada. Ele disse que talvez consiga me levar até Boa Vista, onde tem um telefone público. Preciso resolver isso logo. Ricardo tentou parecer apenas um viajante em apuros, mas seus olhos não conseguiam se desviar de Isabela. Ah, seu Joaquim é um bom homem. Sempre ajuda quem precisa, Dona Aurora comentou, seu tom um pouco mais ameno do que no dia anterior. Ricardo passou a manhã na barraca, sob o pretexto de esperar seu Joaquim. Ele observava Isabela, cada gesto, cada expressão. Ela tinha a mesma mania de morder o lábio inferior quando estava concentrada, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando ouvia algo interessante. E a risada. Ah, a risada. Era um som cristalino, cheio de vida, que ecoava a risada de Isabela, aquela que ele não ouvia há anos. Ele se lembrou de um dia, há muito tempo, quando ele e Isabela estavam em um parque. Ela havia tropeçado e caído na grama, e em vez de chorar começou a rir, um riso contagiante que o fez rir junto. Aquele momento tão simples estava gravado em sua memória. E agora a risada de Isabela trazia tudo de volta com uma intensidade avassaladora. Você gosta de tomates, Isabela? Ricardo perguntou, pegando um fruto vermelho e brilhante. Gosto. Minha mamãe dizia que tomate é bom para o coração, ela respondeu com a sabedoria infantil. Ela me ensinou a plantar. A gente tinha uma hortinha lá atrás de casa. Ricardo sentiu uma pontada de tristeza. Sua mãe... Ela te ensinou muitas coisas boas, não foi? Isabela assentiu com a cabeça, os olhos brilhando. Sim, ela me ensinou a ler as estrelas, a fazer bolo de fubá e a não ter medo do escuro. Ela era a melhor mamãe do mundo. Dona Aurora, que ouvia a conversa, suspirou. Ana era uma mulher de luz, moço. Partiu cedo demais, mas deixou um pedaço dela aqui. Ela olhou para Isabela com um carinho imenso. Ricardo percebeu a dor na voz de Dona Aurora e a forma como ela evitava a palavra morte.
Ele se perguntou o que exatamente havia acontecido com Ana. A história que Isabela havia contado sobre seu desaparecimento era vaga, cheia de lacunas. Ricardo, em sua juventude e ambição, não havia investigado a fundo. Agora ele se arrependia amargamente de sua negligência. No início da tarde, seu Joaquim chamou Ricardo. "Moço, o carro não vai pegar. Parece que é algo mais sério. Mas te levo até Boa Vista. Lá você consegue resolver." A viagem até Boa Vista foi em um carro velho e barulhento, mas Ricardo estava grato. Durante o trajeto, ele aproveitou para perguntar a seu Joaquim sobre a vida no vilarejo, sobre Dona Aurora e, sutilmente, sobre Ana. "Dona Aurora é uma guerreira", disse seu Joaquim. "Criou a Ana sozinha depois que o pai da menina sumiu no mundo, e depois que a Ana se foi, ela se agarrou na Isabela. A menina é a luz dos olhos dela." "E a Ana? Como ela se foi?" Ricardo perguntou, tentando manter a voz neutra. Seu Joaquim hesitou por um momento. "Foi uma tristeza grande para todos nós. Ela estava doente, sabe? Uma doença que foi consumindo ela aos poucos. Tentamos de tudo, mas não teve jeito. Partiu dormindo, sem sofrer. Foi um alívio para ela, depois de tanto tempo de dor. Mas para a Dona Aurora e a pequena Isabela, foi um golpe muito duro. A Ana era a alegria da casa." A descrição de seu Joaquim sobre a doença e o sofrimento de Ana era um novo pedaço do quebra-cabeça. Não era um acidente, não era um desaparecimento misterioso como Isabela havia sugerido. Era uma doença. Isso mudava a perspectiva de Ricardo sobre o que poderia ter acontecido. Ao chegar em Boa Vista, Ricardo foi direto ao telefone público. Com as mãos trêmulas, discou o número de Elias Mendes. O detetive atendeu no segundo toque. "Elias, sou eu, Ricardo Almeida. Preciso de sua ajuda, é um caso pessoal muito delicado." Ricardo disse, sua voz baixa e urgente. Ele explicou a situação do carro, a parada inesperada, e então, com a voz embargada, descreveu Isabela. A semelhança com Isabela, o nome e a idade. Elias, do outro lado da linha, ouvia em silêncio. "Entendi, Ricardo. Parece que a vida tem umas surpresas, não é? O que você precisa exatamente?" "Preciso de uma investigação completa sobre Ana, a mãe dessa menina, e preciso de um teste de DNA. Preciso saber se Isabela é minha filha. Você consegue vir até aqui? É um vilarejo na BR-101, a uns 200 quilômetros de São Paulo, depois da cidade de Boa Vista. Meu carro está quebrado lá, mas posso te dar as coordenadas exatas." "Posso ir sim, Ricardo, mas vai levar um tempo para chegar e para ser discreto. E para o DNA você sabe que preciso de uma amostra, cabelo, saliva, algo assim, e sem levantar suspeitas." "Eu sei, Elias, eu vou dar um jeito, mas venha o mais rápido possível. E com a maior discrição. Ninguém pode saber o motivo real da sua visita. Você é um amigo antigo que veio me ajudar com o carro quebrado." "Combinado. Chego em 2 dias. Me mande as coordenadas por mensagem se conseguir sinal. Caso contrário, vou me guiar pela BR-101 e pelo seu carro. E, Ricardo, prepare-se para o que vier. Verdades nem sempre são fáceis." Ricardo agradeceu e desligou. A adrenalina corria em suas veias. O primeiro passo havia sido dado. Ele se sentia um pouco mais leve, mas a ansiedade pelo resultado do DNA já o consumia. Ele passou o resto do dia em Boa Vista, resolvendo o problema do guincho e do mecânico que viriam buscar seu carro. Mas sua mente estava no vilarejo, em Isabela. Ele precisava voltar. Precisava estar perto dela. Ao retornar ao vilarejo com seu Joaquim, já no final da tarde, Ricardo sentiu uma estranha sensação de pertencimento. Aquele lugar, antes um pesadelo, de atraso e desconforto, agora parecia ter um propósito. Ele foi direto à barraca de Dona Aurora. Isabela estava sentada em um banquinho, desenhando na terra com um graveto. Ela levantou a cabeça quando o viu, e um sorriso iluminou seu rosto. "Você voltou, moço," ela disse, os olhos arregalados. "Voltei, Isabela, e vou ficar por uns dias, até meu carro ser consertado." Ricardo respondeu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Ele olhou para Dona Aurora, que o observava com uma expressão indecifrável. "A pensão é simples, mas é limpa," disse Dona Aurora, como se lesse seus pensamentos. "Se precisar de algo, é só falar." Ricardo assentiu.
Ele sabia que a desconfiança de Dona Aurora era natural. Ela era uma avó protetora, e ele era um estranho que havia surgido do nada, com um interesse incomum em sua neta. Ele teria que ganhar a confiança dela, passo a passo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Ricardo pensou em Isabela. Ele havia se fechado para o amor e para a vida depois que ela partiu. Havia se jogado no trabalho, construindo um império financeiro que agora parecia vazio e sem sentido. A possibilidade de Isabela ser sua filha não era apenas uma revelação, era uma segunda chance. Uma chance de preencher o vazio, de amar de novo, de ter uma família. Ele se lembrou de uma conversa com Isabela, anos antes, quando eles ainda eram jovens e cheios de sonhos. Ela havia falado sobre ter filhos, sobre construir uma família grande e feliz. Ele, em sua imaturidade e ambição, havia adiado o assunto, priorizando a carreira. O arrependimento o atingiu como um soco no estômago. Mas agora talvez não fosse tarde demais. Talvez o destino, de uma forma tortuosa e inesperada, estivesse lhe dando a oportunidade de corrigir seus erros. A estrada que o levou até ali, o carro quebrado, o encontro com Isabela, tudo parecia orquestrado por uma força maior. Ricardo sabia que os próximos dias seriam cruciais. Ele precisava ser paciente, discreto e, acima de tudo, genuíno. Ele precisava se aproximar de Isabela, construir um laço com ela e, ao mesmo tempo, obter a amostra para o DNA sem levantar suspeitas. Era um jogo de xadrez emocional, e as peças estavam se movendo. Ele estava pronto para jogar, para lutar por aquela verdade, por aquela possível conexão que prometia transformar sua vida para sempre. A poeira da estrada guardava segredos, e Ricardo estava determinado a desenterrá-los um por um, não importava o custo. Os dias que se seguiram à chegada de Ricardo ao vilarejo de Poço Seco foram um mergulho em uma realidade que ele jamais imaginou experimentar. A pensão simples, com seu cheiro de sabão de coco e a brisa quente que entrava pela janela, tornou-se seu novo lar temporário. Longe do burburinho de São Paulo, das reuniões infinitas e dos jantares de negócios, Ricardo se viu forçado a desacelerar, a observar, a simplesmente existir. A cada manhã, ele se levantava cedo, não para pegar o trânsito ou revisar relatórios, mas para ver o sol nascer sobre os campos empoeirados, ouvir o canto dos pássaros e o burburinho da vida que se iniciava no vilarejo. Ele passava horas na barraca de Dona Aurora, sob o pretexto de esperar notícias do seu carro, ou de simplesmente ajudar a organizar as frutas e verduras. Na verdade, seu verdadeiro propósito era estar perto de Isabela. A menina, com sua energia contagiante e sua curiosidade inesgotável, rapidamente se afeiçoou a Ricardo. Ela o chamava de moço do carro quebrado e depois apenas de tio Ricardo. Um título que a princípio o fez recuar, mas que logo se tornou estranhamente confortável. Isabela o puxava para brincar, para ouvir suas histórias sobre a escola improvisada do vilarejo, sobre os animais da pequena fazenda de Dona Aurora e sobre os desenhos que ela fazia na terra com um graveto. Ricardo, que antes só sabia lidar com números e estratégias, se viu ensinando Isabela a contar as frutas, a identificar as cores dos legumes e a fazer pequenas pilhas de tomates. A cada risada dela, a cada pergunta inocente, um pedaço da armadura que ele havia construído ao longo dos anos parecia se desfazer. Ele observava cada traço, cada movimento, buscando incessantemente a confirmação de que ela era, de fato, um pedaço de Isabela. E a cada dia a certeza crescia, não apenas pela semelhança física, mas pela forma como Isabela se movia, como ela pensava, como ela sentia. Dona Aurora, no início, mantinha uma vigilância discreta, seus olhos atentos sobre cada interação entre Ricardo e a neta. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas de uma percepção aguçada. Ricardo sabia que precisava ganhar a confiança dela, não apenas para ter acesso a Isabela, mas para entender a história de Ana e o que realmente havia acontecido. Ele começou a oferecer ajuda genuína. Carregava caixas pesadas para Dona Aurora, ajudava a consertar uma cerca bamba
na pequena propriedade dela, e até se arriscou a tentar consertar uma torneira que pingava incessantemente. Suas mãos, acostumadas a canetas caras e teclados de computador, agora estavam sujas de terra e graxa, mas ele não se importava. Havia uma satisfação estranha em realizar tarefas simples, em ser útil de uma forma que não envolvia lucros ou investimentos. Durante uma tarde, enquanto ajudava a Dona Aurora a colher milho na pequena plantação atrás da casa, Ricardo arriscou uma conversa mais profunda. Dona Aurora, a Isabela fala muito da mãe dela. Ela parece ter guardado lembranças muito fortes, mesmo sendo tão pequena. Dona Aurora parou, limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou para o horizonte. Ana era uma mãe maravilhosa, moço. Dedicada, amorosa. Tinha um jeito de ver a beleza nas coisas mais simples. E a Isabela é a cara dela, não só por fora, mas por dentro também. A mesma alegria, a mesma força. Joaquim me contou que Ana ficou doente. Sinto muito por isso, Ricardo disse, escolhendo as palavras com cuidado. Um véu de tristeza cobriu o rosto de Dona Aurora. Sim, uma doença que chegou de mansinho e foi levando minha menina. Foi muito difícil. Ela lutou bravamente, mas chegou um momento em que o corpo não aguentava mais. A partida dela deixou um vazio enorme, mas a Isabela me deu forças para continuar. É por ela que eu sigo em frente. Ricardo sentiu uma pontada no peito. A história de Ana, uma mulher que lutou contra uma doença, era muito diferente do que ele havia imaginado. Não era um abandono, não era um sumiço misterioso. Era uma ausência causada por uma condição de saúde, uma realidade cruel que havia tirado uma mãe de sua filha. Ele se perguntou se Isabela havia mentido para ele, ou se havia algum outro motivo por trás do silêncio dela. E o pai da Isabela? Ela nunca o conheceu. Ricardo perguntou a pergunta crucial, sentindo o coração acelerar. Dona Aurora hesitou por um longo momento, seus olhos fixos em um ponto distante. Ricardo prendeu a respiração. Não, moço. O pai dela, ele nunca soube da existência. Da Isabela. Ana foi embora daqui para a cidade grande por um tempo antes de Isabela nascer. Voltou grávida, mas nunca falou do pai. Dizia que era melhor assim, que ele não era o tipo de homem para criar uma família, que tinha uma vida muito diferente da nossa. Ela queria proteger a Isabela de qualquer mágoa, de qualquer desilusão. E eu respeitei a decisão dela. As palavras de Dona Aurora caíram sobre Ricardo como pedras pesadas. Ele não era o tipo de homem para criar uma família, que tinha uma vida muito diferente da nossa. Aquela frase ecoava em sua mente, uma acusação silenciosa. Ele era aquele homem, o homem de ternos caros, de reuniões intermináveis, de uma vida que não caberia na simplicidade daquele vilarejo. Isabela, ou Ana, como Dona Aurora a chamava, havia tomado uma decisão para protegê-lo, ou talvez, para proteger a si mesma e a filha, de um mundo que ela sabia que não se encaixaria. A revelação de que Ana havia voltado grávida da cidade grande e que o pai nunca soube, solidificava a teoria de Ricardo. Isabela, sua Isabela, havia se tornado Ana, a mãe de Isabela. E ela havia guardado o segredo por um motivo que agora Ricardo começava a entender. Proteção. Ele sentiu uma mistura complexa de raiva, tristeza e um profundo arrependimento. Raiva por ter sido mantido na ignorância, tristeza pelos anos perdidos e arrependimento por não ter sido o homem que Isabela talvez precisasse na época. E ela nunca deu nenhum detalhe sobre ele. Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo com a emoção borbulhando em seu peito. Nunca. Ela era muito reservada sobre isso. Dizia que o passado era passado e que o importante era o presente, a Isabela. Ela era muito forte. Moço, tinha uma força que eu nunca vi igual. Dona Aurora respondeu, seus olhos marejados. A conversa foi interrompida pela chegada de Isabela, correndo com um desenho nas mãos. Olha, tio Ricardo, desenhei você e eu plantando tomates. Ricardo pegou o desenho. Um rabisco colorido de duas figuras sorridentes em meio a círculos vermelhos. Um sorriso genuíno se formou em seus lábios. Está lindo, Isabela. Você é uma artista. Naquele momento,
Enquanto segurava o desenho e olhava para a menina, Ricardo sentiu uma conexão inegável. A necessidade do teste de DNA não era mais apenas uma confirmação, mas um rito de passagem. Ele precisava daquele papel para provar ao mundo e a si mesmo que aquela menina era sua. A proximidade de Elias Mendes se aproximava. Ricardo precisava de uma amostra de DNA. Ele pensou em várias estratégias, mas todas pareciam invasivas ou suspeitas. Um fio de cabelo, uma escova de dentes, um copo de água que ela tivesse bebido. A descrição era fundamental. No dia seguinte, enquanto Isabela brincava com seu Joaquim perto do carro quebrado de Ricardo, ele viu a oportunidade. Isabela, distraída, tirou um elástico do cabelo e o deixou cair na poeira. Vários fios de cabelo escuro estavam presos no elástico. O coração de Ricardo disparou. Ele esperou o momento certo, quando Isabela se afastou um pouco. Com um movimento rápido e discreto, ele pegou o elástico, enrolou-o em um lenço de papel e o guardou no bolso. Ninguém percebeu. A culpa o atingiu por um instante. Ele estava agindo como um espião, manipulando a situação. Mas a necessidade de saber a verdade era mais forte do que qualquer escrúpulo. Ele precisava daquela confirmação. No final da tarde, Elias Mendes chegou ao vilarejo. Ele veio em um carro discreto, um modelo antigo que se misturava bem com os veículos locais. Ricardo o encontrou na pensão. "Elias, que bom que você chegou", Ricardo disse aliviado. "Trouxe o material que você pediu e já dei uma olhada na região. É bem isolada, como você disse." Elias respondeu, sua voz calma e profissional. "Conseguiu a amostra?" Ricardo tirou o lenço de papel do bolso e entregou a Elias. "Sim, fios de cabelo. Espero que seja suficiente." Elias examinou o elástico com os fios de cabelo. "É um bom começo. Vou levar para o laboratório de confiança. O resultado deve sair em uns 5 a 7 dias úteis. E sobre a Ana, eu já comecei a investigar. O que você me disse sobre ela ter voltado grávida e o pai não saber é um ponto-chave. Vou focar nisso." Ricardo assentiu. "Obrigado, Elias. Não sei o que faria sem você." Elias sorriu. "Meu trabalho é esse, Ricardo. Agora, preciso ir. Quanto menos tempo eu passar aqui, menos suspeitas levantarei. Mantenha contato." Elias partiu tão discretamente quanto chegou, deixando Ricardo com uma mistura de alívio e uma ansiedade ainda maior. Os próximos dias seriam uma tortura, esperando o resultado que poderia mudar sua vida para sempre. Ele voltou para a barraca de Dona Aurora, onde Isabela o esperava com um sorriso. "Tio Ricardo, vamos ver as estrelas hoje à noite? Minha mamãe me ensinou a achar a estrela mais brilhante." Ricardo olhou para o céu que começava a escurecer, pontilhado pelas primeiras estrelas. Aquele convite, tão simples e puro, era um bálsamo para sua alma agitada. "Vamos, Isabela, vamos sim." Naquela noite, sob um céu coalhado de estrelas, que pareciam mais brilhantes do que em qualquer cidade grande, Ricardo sentou-se ao lado de Isabela e Dona Aurora. Isabela apontava para as constelações, contando as histórias que sua mãe havia lhe ensinado. Ricardo ouvia fascinado, sentindo uma conexão profunda com aquela pequena família. Ele pensou em Isabela, em Ana. Ela havia encontrado a paz e a felicidade aqui, longe do mundo que ele habitava. Ela havia construído uma vida simples, mas cheia de amor. E havia deixado um legado na forma de Isabela. E ele, Ricardo, havia sido cego demais para ver o que realmente importava. A espera pelo resultado do DNA seria agonizante, mas Ricardo sabia que, independentemente do que o papel dissesse, sua vida já havia mudado. Ele havia encontrado algo que o dinheiro não podia comprar, algo que ele havia perdido há muito tempo. Um sentido, um propósito e a possibilidade de um amor incondicional que se manifestava nos olhos brilhantes de uma menina e na força silenciosa de uma avó. A estrada que o trouxe até ali não era mais um desvio, mas um caminho. Um caminho para uma nova vida, para uma nova chance. E Ricardo estava pronto para percorrê-lo, um passo de cada vez, na poeira daquela estrada esquecida. O abraço de Isabela, tão puro e desprovido de qualquer malícia,
foi o bálsamo que Ricardo não sabia que precisava. As lágrimas que antes escorriam livremente agora se misturavam ao cheiro de sabão de coco e terra que emanava da pequena. Ele a apertou contra-se, sentindo o calor do corpo infantil, o ritmo suave da respiração dela. O mundo que ele conhecia, com seus arranha-céus de vidro e aço, seus prazos apertados e suas negociações milionárias, desvaneceu-se. Ali, naquele vilarejo esquecido, nos braços de sua filha, ele encontrou uma plenitude que o dinheiro jamais poderia comprar. Dona Aurora, com sua sabedoria silenciosa, se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Não havia perguntas em seus olhos, apenas uma profunda compreensão. Ela havia testemunhado a transformação de Ricardo nos últimos dias, a forma como ele se conectava com Isabela, a maneira como ele se adaptava à vida simples. E talvez, em algum lugar de sua intuição, ela já soubesse a verdade que o exame de DNA apenas confirmava. Ricardo se afastou um pouco de Isabela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Desculpe, Isabela, é que você me faz muito feliz, ele disse, tentando disfarçar a intensidade de suas emoções. A menina sorriu, os olhos brilhando. Você também me faz feliz, tio Ricardo. Você não vai embora, vai? A pergunta inocente de Isabela atingiu Ricardo em cheio. Ele não podia mais ir embora. Não agora. Não depois de saber a verdade. Ele precisava ficar. Precisava compensar os anos perdidos. Precisava ser o pai que ela merecia. Não, Isabela. Eu não vou embora. Não por enquanto. Meu carro ainda está no conserto, lembra? E eu gosto muito de ficar aqui com você e com a avó Aurora. Dona Aurora, que ouvia em silêncio, assentiu levemente, um sinal de aprovação que fez o coração de Ricardo se aquecer. A aceitação dela era crucial. Ele sabia que o caminho para revelar a verdade seria longo e delicado, mas ter Dona Aurora ao seu lado, ou pelo menos com sua compreensão, tornaria tudo mais fácil. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. A notícia de que era pai de Isabela reverberava em cada célula de seu corpo. Ele se levantou e foi até a pequena janela do quarto, observando o céu estrelado. A imagem de Isabela, a mãe de Isabela, pairava em sua mente. Ana. Ele a chamava. Diana agora como Dona Aurora. Ana, a mulher que havia tomado a decisão de protegê-la, de protegê-lo, de uma vida que ela sabia que não seria compatível. Ele pensou na conversa com Dona Aurora sobre Ana ter dito que o pai de Isabela era muito ocupado e que não era o tipo de homem para criar uma família. Na época, ele havia se sentido ofendido, mas agora, com a clareza que a paternidade trazia, ele entendia. Ele era aquele homem. Um homem consumido pela ambição, cego para as necessidades emocionais, incapaz de priorizar um relacionamento ou uma família. Ana, em sua sabedoria e amor incondicional pela filha, havia feito a escolha que acreditava ser a melhor. Ela havia sacrificado a verdade para garantir a paz e a segurança de Isabela. Ricardo sentiu uma onda de gratidão e, ao mesmo tempo, um profundo remorso. Gratidão por Ana ter dado à luz Isabela, por ter cuidado dela com tanto amor. Remorso por não ter estado lá, por não ter sido o homem que ela precisava, por ter deixado o orgulho e a ambição cegá-lo para o que realmente importava. Ele se perdoou, e perdoou Ana, por todas as mágoas do passado. O que importava agora era o presente e o futuro de Isabela. Ele sabia que não poderia simplesmente chegar para Isabela e Dona Aurora e dizer: "Eu sou o pai dela." A revelação precisava ser gradual, cuidadosa, construída sobre a confiança que ele vinha cultivando. Ele precisava se tornar uma presença indispensável na vida delas antes de desvendar o segredo. No dia seguinte, Ricardo começou a se comportar de uma forma ainda mais integrada à vida do vilarejo. Ele não era mais o moço do carro quebrado, que estava de passagem. Ele era Ricardo, o homem que ajudava Dona Aurora na barraca, que consertava as coisas na casa dela, que brincava com Isabela no riacho. Ele trocou os sapatos sociais por chinelos, as camisas de linho por camisetas simples. Ele se sentia mais leve, mais autêntico. Ele começou a aprender sobre a agricultura local,
sobre os ciclos da plantação de tomates, sobre a criação de galinhas. Dona Aurora, percebendo o interesse genuíno, começou a ensiná-lo, compartilhando seu conhecimento com uma paciência que Ricardo jamais imaginou que alguém teria com ele. Ele se viu aprendendo a amarrar cadarços de Isabela, a fazer trancinhas no cabelo dela, com resultados hilários no início, e a ouvir suas histórias com uma atenção que ele nunca havia dedicado a um relatório financeiro. A cada dia, a conexão com Isabela se aprofundava. Ele a levava para passear pelos arredores do vilarejo, mostrando-lhe as flores, os pássaros, os pequenos animais. Ele a ensinava sobre as nuvens, sobre as formas que elas tomavam no céu. Isabela, por sua vez, o ensinava sobre a paciência da natureza, sobre a alegria de uma colheita, sobre a simplicidade da vida. Uma tarde, enquanto estavam sentados sob a sombra de uma mangueira, Isabela perguntou: "Tio Ricardo, você vai morar aqui para sempre?" Ricardo sorriu, o coração apertado. Eu não sei, Isabela, mas eu gosto muito de estar aqui com você. E quero ficar por perto, sim." A resposta de Ricardo foi sincera. Ele não sabia se poderia abandonar completamente sua vida em São Paulo. Havia responsabilidades, negócios que dependiam dele, mas ele também sabia que não poderia mais viver sem Isabela. A ideia de voltar para sua vida antiga sem ela era insuportável. Ele precisava encontrar uma forma de conciliar os dois mundos, ou talvez de criar um novo mundo onde Isabela e Dona Aurora pudessem fazer parte. A fortuna que ele havia acumulado, que antes parecia ser seu maior trunfo, agora parecia insignificante. O verdadeiro tesouro estava ali, naqueles olhos de jabuticaba, na risada cristalina de sua filha. Ricardo começou a pensar em como poderia investir no vilarejo, como poderia melhorar a qualidade de vida de Dona Aurora e Isabela sem descaracterizar a essência do lugar. Ele pensou em uma horta maior, em melhores condições para a barraca, em uma casa mais confortável. Mas ele sabia que qualquer ajuda precisava vir de forma orgânica, sem parecer uma imposição. A desconfiança de Dona Aurora, embora diminuída, ainda existia. Ricardo sabia que ela era uma mulher forte e independente, que havia criado Ana e Isabela com muito sacrifício. Ele precisava respeitar isso. Uma noite, enquanto jantavam na casa de Dona Aurora, um jantar simples de arroz, feijão e legumes, da horta que Ricardo saboreava como se fosse a refeição mais sofisticada do mundo, ele decidiu arriscar uma conversa mais direta. "Dona Aurora, eu sei que minha presença aqui pode parecer estranha. Um homem da cidade grande, preso em um vilarejo. Mas eu me apeguei muito a Isabela. E a senhora também. Eu sinto que há algo aqui que eu perdi em minha vida." Dona Aurora o olhou nos olhos, uma expressão séria em seu rosto. "A vida na cidade grande é muito diferente, moço. Cheia de pressa, de coisas que a gente não entende. Aqui é simples, mas é de verdade." "É de verdade, sim. E eu estou aprendendo muito com vocês. Dona Aurora, eu gostaria de poder ajudar mais. De alguma forma. De uma forma que a senhora se sinta confortável." Ela hesitou, e Ricardo sentiu o coração apertar. "A gente se vira, moço, sempre se virou." "Eu sei que sim, mas talvez eu possa ser uma ajuda, não um fardo. Eu tenho condições de oferecer um pouco mais de conforto para vocês. Uma casa melhor, talvez. Um estudo melhor para a Isabela, sem tirá-las daqui se não quiserem, apenas para que vocês tenham mais tranquilidade." Dona Aurora o observou por um longo tempo, seus olhos perscrutando a alma de Ricardo. Ele sentiu que ela estava pesando suas palavras, sua sinceridade. Finalmente, ela suspirou. "Moço, a gente não precisa de luxo. A gente precisa de paz e de ter a Isabela. Bem, se o seu coração te diz para ajudar e se for de verdade, a gente não vai recusar uma mão estendida. Mas a gente não quer esmola. A gente quer amizade. É amizade, Dona Aurora, e é mais do que isso. É um desejo de fazer parte da vida de vocês, de compensar o tempo que eu não estive aqui." Ricardo disse, a voz embargada. Ele estava à beira de revelar a verdade, mas algo o impediu. Não era o momento certo.
Ele precisava que ela confiasse nele plenamente, que o visse como parte da família, antes de revelar a magnitude de sua conexão com Isabela. Ele decidiu mudar de tática. Eu gostaria de passar mais tempo aqui, de aprender mais sobre a vida no campo. Talvez eu possa montar um pequeno negócio aqui, algo que ajude a comunidade. E assim, eu estaria perto de vocês. Dona Aurora pareceu considerar a ideia. Um negócio? Que tipo de negócio, moço? Algo relacionado à agricultura, talvez. Ajudar a escoar a produção de vocês para a cidade grande de uma forma mais justa. Ou talvez algo com ecoturismo para trazer mais gente para cá, mas de forma sustentável, que não mude a essência do vilarejo. Ricardo estava improvisando, mas as ideias começavam a fluir. Ele, o homem dos negócios, via oportunidades mesmo na simplicidade. É uma ideia, moço. A gente pode pensar nisso, disse Dona Aurora, um vislumbre de interesse em seus olhos. A conversa foi um passo importante. Ricardo sentiu que estava construindo uma ponte, tijolo por tijolo. A revelação da paternidade seria o último tijolo, o mais importante, mas ele precisava que a fundação fosse sólida. Nos dias seguintes, Ricardo continuou sua imersão na vida do vilarejo. Ele ajudava na horta, aprendia a cozinhar pratos simples com Dona Aurora e passava horas brincando com Isabela. Ele começou a se sentir em casa, de uma forma que nunca havia sentido em seu apartamento luxuoso. O barulho da cidade, o estresse, todo o trabalho, tudo parecia distante como um sonho ruim. Ele se lembrava das palavras de Ana através de Dona Aurora. Ela queria proteger a Isabela de qualquer mágoa, de qualquer desilusão. Ricardo entendia agora que a maior proteção que ele poderia dar a Isabela era a sua presença, o seu amor incondicional. Não importava o passado, importava o agora. A febre repentina de Isabela, mencionada no prompt, ainda não havia acontecido. Ricardo sabia que esse seria o teste final, o momento em que ele seria forçado a agir como pai, independentemente de qualquer papel. Ele estava se preparando para isso, fortalecendo seu vínculo com a menina e com Dona Aurora, para que, quando o momento chegasse, ele pudesse ser a rocha de que elas precisavam. Ele estava aprendendo a ser pai na prática, muito antes de qualquer revelação formal. E a cada dia a certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, crescia em seu coração. A estrada que o trouxe até ali, com seu carro quebrado e seu celular sem sinal, não era mais um desvio, mas o caminho para sua verdadeira vida. E ele estava pronto para percorrê-lo, com Isabela ao seu lado, e com Dona Aurora, a guardiã silenciosa de um segredo que estava prestes a ser revelado. Os dias em Poço Seco se transformaram em semanas, e Ricardo Almeida, o magnata acostumado a gerenciar impérios financeiros, encontrou-se imerso em uma rotina que jamais imaginou para si. Ele trocou os ternos impecáveis por camisetas de algodão e calças de sarja, os sapatos de couro por chinelos empoeirados. Suas mãos, antes macias e cuidadosas ao assinar contratos milionários, agora exibiam calos e arranhões, marcas de um trabalho manual que ele abraçava com uma satisfação surpreendente. Ele ajudava Dona Aurora na horta, aprendendo os segredos da terra, o tempo certo para plantar e colher. Plantava sementes de tomate, regava as mudas com um cuidado quase reverente e observava o crescimento com uma paciência que ele não possuía em sua vida anterior. A presença de Ricardo no vilarejo já não era mais uma anomalia. Ele se tornou uma figura familiar, o moço da cidade que decidiu ficar. As crianças o cumprimentavam com sorrisos abertos, os adultos acenavam com respeito. Ele ouvia as histórias dos moradores, compartilhava o pão e o café e sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, parte de algo maior que seus próprios interesses. Mas o centro de seu universo era Isabela. A cada dia, o vínculo entre eles se fortalecia, tecendo um laço invisível, mas inquebrável. Isabela o procurava para tudo, para mostrar um desenho novo, para pedir ajuda com um quebra-cabeça improvisado de pedras, para contar sobre seus sonhos mais simples. Ricardo, por sua vez, dedicava-lhe uma atenção que ele nunca havia dado a ninguém.
Ele a levava para passear pelo riacho, ensinando-a a identificar os pássaros pelo canto, a reconhecer as pegadas dos pequenos animais na lama. Ele lia para ela histórias de aventura antes de dormir, com uma voz suave que surpreendia a si mesmo. Isabela, com sua inocência e seu amor incondicional, estava desmantelando, tijolo por tijolo, a fortaleza que Ricardo havia construído ao redor de seu coração. Dona Aurora, a princípio, mantinha uma distância cautelosa, observando Ricardo com seus olhos perspicazes. Mas, com o passar dos dias, a desconfiança em seu olhar foi cedendo lugar a uma aceitação silenciosa. Ela via o carinho genuíno de Ricardo por Isabela, a forma como ele se dedicava à menina, como ele se importava com as pequenas coisas. Ela o observava consertar uma cadeira bamba, ajudar a carregar a água do poço e até mesmo tentar cozinhar um prato simples, com resultados hilários que faziam Isabela gargalhar. Dona Aurora, que havia carregado o fardo de criar 2 gerações de mulheres sozinhas, sentia o alívio de ter uma presença masculina forte e confiável por perto. Uma tarde, enquanto Ricardo ajudava Dona Aurora a consertar o telhado da casa, um trabalho que ele nunca imaginou que faria, ela o surpreendeu com uma pergunta. "Moço, você gosta mesmo daqui, não gosta?" Ricardo parou o que estava fazendo, olhou para ela e sorriu. "Gosto, Dona Aurora, gosto muito. É um lugar de paz, de verdade. E eu gosto de estar perto de vocês. Sinto que encontrei algo que estava faltando na minha vida." Dona Aurora assentiu, seus olhos fixos no horizonte. "A vida tem seus caminhos, não é? Às vezes a gente acha que está indo para um lado, e o destino nos leva para outro. Minha Ana. Ela sempre dizia que a felicidade estava nas coisas simples, e que o amor verdadeiro era o que a gente construía no dia a dia." As palavras de Dona Aurora, tão cheias de significado, tocaram Ricardo profundamente. Ele pensou em Ana, na mulher que havia sacrificado tanto para proteger Isabela. Ele sentia uma conexão crescente com a memória dela, uma admiração pela sua força e por suas escolhas. Ele sabia que a revelação de sua paternidade precisava ser feita com o máximo de cuidado e respeito pela memória de Ana e pela sensibilidade de Dona Aurora. A conversa com Dona Aurora foi interrompida pelo chamado de Isabela, que corria em direção a eles, os olhos brilhando. "Vó, tio Ricardo, a gente pode fazer bolo de fubá hoje? A mamãe me ensinou a receita." Ricardo e Dona Aurora se entreolharam e sorriram. "Claro, meu amor", disse Dona Aurora. "Vamos fazer o bolo mais gostoso do mundo." Na cozinha, simples da casa de Dona Aurora, Ricardo se viu em uma cena que parecia tirada de um sonho. Isabela, com as mãozinhas sujas de farinha, o instruía sobre como misturar os ingredientes enquanto Dona Aurora supervisionava com um sorriso no rosto. Ricardo, que antes só comia em restaurantes estrelados, saboreava cada pedaço daquele bolo de fubá feito com amor e simplicidade. Naquele momento, ele percebeu que a verdadeira fortuna não estava em sua conta bancária, mas na riqueza das experiências que estava vivendo. No entanto, a calmaria seria testada. No meio daquela noite silenciosa e abafada, um grito agudo cortou o ar, vindo da casa de Dona Aurora. Ricardo, que já havia adormecido na pensão, acordou sobressaltado. Era Isabela. Ele se levantou em um salto, o coração disparado, e correu em direção à casa, a adrenalina correndo em suas veias. Ao chegar, encontrou Dona Aurora ajoelhada ao lado da cama improvisada de Isabela, tentando acalmar a menina, que tremia e chorava inconsolavelmente. O rosto de Isabela estava vermelho e suado, e ela parecia febril. "O que aconteceu, Dona Aurora?" Ricardo perguntou a voz cheia de pânico. "Ela está queimando em febre, moço", veio de repente. "Não para de tremer", Dona Aurora respondeu, a voz embargada pelo desespero. Ela tentava colocar um pano úmido na testa da neta, mas a febre parecia não ceder. Ricardo sentiu um nó na garganta. O homem que controlava tudo, que resolvia crises financeiras com um estalar de dedos, agora se via impotente diante da fragilidade de sua filha. Seu instinto paterno, adormecido por anos, despertou com uma força avassaladora. Ele não pensou em hospitais de luxo ou médicos particulares. Sua única preocupação
Era Isabela. Ele se ajoelhou ao lado da cama, ao lado de Dona Aurora. Pegou a mãozinha miúda de Isabela que tremia em seus dedos. A pele estava quente, quase em brasa. Isabela, meu amor, está tudo bem. O tio Ricardo está aqui. Ele sussurrou, tentando transmitir calma, mesmo sentindo o pânico crescer dentro de si. Dona Aurora, o que podemos fazer? Tem algum remédio por aqui? Algum posto de saúde? Ricardo perguntou, sua voz urgente. O posto mais próximo é em Boa Vista, moço. E o carro do seu Joaquim não está aqui. A gente tem uns chás, umas ervas que ajudam a baixar a febre. Mas essa febre está muito alta. Dona Aurora respondeu, a voz carregada de preocupação. Ricardo sentiu o desespero. Boa Vista era longe e a noite era escura. Ele não podia esperar. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa. Ele se lembrou de sua mãe quando ele era criança e ficava doente. Ela sempre fazia compressas frias e cantava para ele. Vamos fazer compressas frias, Dona Aurora, e eu vou ficar aqui com ela. A senhora descansa um pouco se puder, Ricardo disse, assumindo o controle da situação com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Dona Aurora o olhou, e Ricardo viu um brilho de gratidão e confiança em seus olhos. Ela buscou uma bacia com água fresca e alguns panos. Ricardo começou a aplicar as compressas na testa e no corpo de Isabela, trocando-as constantemente. Ele cantou baixinho a canção de ninar que havia cantado para ela dias antes, a mesma que sua mãe cantava para ele. A melodia simples encheu o pequeno quarto, um som de conforto e esperança. As horas se arrastaram. Ricardo não tirou os olhos de Isabela por um segundo. Ele sentia o calor da febre, o tremor do corpo dela, e a cada minuto seu coração se apertava. Ele se viu ajoelhado do lado de uma cama improvisada, segurando uma mão miúda que tremia, e percebeu que aquele era o seu lugar. Não em uma sala de reunião, mas ali, cuidando de sua filha. Ele conversava com Isabela em sussurros, contando histórias, prometendo que tudo ficaria bem. Dona Aurora, exausta, acabou adormecendo em uma cadeira ao lado da cama, mas Ricardo permaneceu vigilante. O medo de perdê-la, de perder a chance de ser pai, era avassalador. A madrugada avançou e lentamente, quase imperceptivelmente, a febre começou a ceder. O tremor de Isabela diminuiu e sua respiração se tornou mais regular. O suor em seu rosto era agora um sinal de alívio. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol entraram pela janela, iluminando o rosto pálido, mas agora sereno de Isabela. Ela abriu os olhos lentamente e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Tio. Ricardo, você está aqui. Ela sussurrou a voz fraca, mas com um tom de reconhecimento. Ricardo sentiu um alívio tão grande que as lágrimas brotaram novamente em seus olhos. Estou aqui, meu amor. Eu não saí daqui. Você está melhor? Isabela assentiu. Estou, obrigada, tio Ricardo. Dona Aurora acordou com o movimento e, ao ver Isabela melhor, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ela olhou para Ricardo, seus olhos marejados de gratidão. Não havia necessidade de palavras. O que Ricardo havia feito naquela noite era a prova mais clara de seu amor e dedicação. Ali, naquele quarto simples, ao lado de uma cama improvisada, nasceu algo impossível de revogar. A certeza de que Ricardo não era só pai por sangue, era pai por escolha, por cuidado, por presença. O teste de DNA havia confirmado o laço biológico, mas aquela noite de vigília, de medo e de amor incondicional havia selado a paternidade em seu coração e na alma de Isabela. A febre cedeu ao amanhecer, mas ali nasceu algo impossível de revogar. A certeza de que não era só pai por sangue. Era pai por escolha, por cuidado, por presença. Ricardo sentiu que havia passado pelo seu teste maior e havia sido aprovado. Aquele homem que nunca soubera fazer chá, que nunca se ajoelhara, não ser em frente a um conselho de administração, havia se curvado diante da fragilidade de uma criança e havia encontrado sua verdadeira força. Dona Aurora se aproximou de Ricardo e, pela primeira vez, ela o abraçou. Um abraço apertado, cheio de gratidão e reconhecimento.
Obrigada, moço, obrigada por cuidar da minha neta. A Ana estaria muito orgulhosa. As palavras de Dona Aurora sobre Ana estar orgulhosa atingiram Ricardo com uma emoção avassaladora. Ele havia temido a reação dela ao saber a verdade, mas agora sentia que a confiança estava estabelecida. O caminho para a revelação completa estava mais claro. Quando o carro quebrou naquela estrada esquecida, Ricardo achava ter perdido horas, talvez um dia de trabalho. Mal sabia que estava ganhando tudo de volta. Um sentido para sua vida, um lar, uma segunda chance que o tempo levou anos para preparar. Ele havia encontrado sua filha e com ela a si mesmo. A promessa de ser presença, não apenas sobrenome, havia sido cumprida na escuridão daquela noite. E agora, com a luz do novo dia, Ricardo sabia que sua jornada em Poço Seco estava apenas começando, e que ele estava pronto para enfrentar qualquer curva que a estrada ainda guardasse. Ele não era mais apenas o homem de ternos, mas o pai, o cuidador, o jardineiro improvisado que estava aprendendo a amar e a ser amado na simplicidade da vida. O amanhecer que se seguiu à noite de vigília de Ricardo foi diferente de todos os outros. A luz dourada do sol que invadia o pequeno quarto trazia não apenas o calor, mas também uma sensação de renovação. Isabela dormia profundamente, a respiração suave e regular, o rosto sereno. Ricardo, exausto, mas com o coração transbordando, observava a cada traço, cada movimento, gravando em sua memória a imagem da filha que ele quase perdeu antes, mesmo de saber que a tinha. Dona Aurora, que havia acordado e preparava um chá na cozinha, entrou no quarto e sentou-se ao lado de Ricardo na beira da cama. Seus olhos, antes cheios de preocupação, agora brilhavam com um misto de alívio e uma profunda gratidão. Não havia necessidade de palavras. O que Ricardo havia feito naquela noite, a dedicação incondicional, a entrega total ao cuidado de Isabela, falava mais alto do que qualquer explicação. Ela está bem, graças a Deus e a você, moço. Dona Aurora sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu não sei o que teria feito sozinha. Você foi um anjo que apareceu na hora certa. Ricardo segurou a mão enrugada de Dona Aurora, sentindo a aspereza da pele marcada pelo trabalho. Não precisa agradecer, Dona Aurora. Eu faria tudo por ela, ela é muito importante para mim. O silêncio que se seguiu foi preenchido por um entendimento mútuo. A ponte de confiança entre eles, construída tijolo por tijolo nos últimos dias, havia se solidificado naquela noite de provação. Ricardo sentiu que era o momento de ser completamente transparente, de compartilhar a verdade que ele carregava no peito. Dona Aurora, Ricardo começou, a voz um pouco trêmula, mas firme. Eu preciso te contar uma coisa muito importante. Sobre mim, sobre a Ana e sobre a Isabela. Dona Aurora o olhou nos olhos, a expressão séria, mas sem surpresa. Era como se ela já soubesse, ou pelo menos pressentisse. Pode falar, moço. Meu coração de avó já me dizia que você não apareceu. Aqui por acaso. Ricardo respirou fundo. Eu conheci a Ana há muitos anos antes de ela vir para cá, na cidade grande. Nós tivemos um relacionamento, um amor muito intenso, mas que terminou de uma forma complicada. Eu era jovem, ambicioso, focado demais na minha carreira. E ela tinha uma alma livre, um coração que buscava a simplicidade. Nós nos separamos com muitas mágoas não resolvidas. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quando meu carro quebrou, aqui, e eu vi a Isabela, o rosto dela. Dona Aurora, a Isabela é a cópia perfeita da Ana. E eu senti algo que nunca havia sentido antes. Uma conexão, uma certeza que me assustou e me encantou ao mesmo tempo. Dona Aurora ouvia em silêncio, seus olhos fixos em Ricardo, absorvendo cada palavra. Eu precisei saber a verdade. Eu fiz um teste de DNA, Dona Aurora, com uma amostra de cabelo da Isabela que peguei discretamente, e o resultado confirmou. Isabela é minha filha. Eu sou o pai dela. As palavras pairaram no ar carregadas de emoção. Dona Aurora fechou os olhos por um instante, um suspiro profundo escapando de seus lábios. Ricardo esperou,
o coração batendo forte no peito, temendo a reação dela. Quando Dona Aurora abriu os olhos novamente, havia lágrimas neles, mas não de raiva ou surpresa. Eram lágrimas de uma tristeza antiga e de um alívio recente. Eu sempre soube que a Ana tinha um grande amor na cidade. Ela nunca me disse o nome, mas falava de um homem que a fez sonhar, mas que também a fez sofrer. Ela voltou para cá grávida, moço, e nunca mais falou dele. Dizia que ele tinha uma vida muito diferente que não entenderia a nossa, que ela queria proteger a Isabela de um mundo que não era o dela. Ela olhou para Ricardo, um brilho de compreensão em seus olhos. A Ana te amou, moço. Ela te amou muito. E ela te protegeu, à maneira dela, protegendo a Isabela. Ela não queria que a menina crescesse em um mundo de luxo e pressa, onde o amor fosse medido por dinheiro e tempo. Ela queria que a Isabela tivesse uma vida simples, mas cheia de afeto, de raízes, e ela fez isso sozinha, com muita coragem. Ricardo sentiu um nó na garganta. As palavras de Dona Aurora eram um perdão e uma revelação. Ana, sua Isabela, havia agido por um amor que ele, em sua juventude, não havia compreendido. Ele havia sido o homem ocupado, o homem que não era o tipo de pai para a vida que ela sonhava para a filha. E agora, o destino o trazia de volta para corrigir o passado. Eu sinto muito, Dona Aurora. Sinto muito por não ter estado aqui, por não ter sabido, por não ter sido o homem que ela precisava naquela época. Ricardo disse, as lágrimas escorrendo novamente. Mas eu quero compensar. Eu quero ser o pai da Isabela, eu quero estar aqui para ela, para vocês. Dona Aurora estendeu a mão e acariciou o rosto de Ricardo, um gesto de carinho maternal. O passado não se muda, moço, mas o futuro a gente constrói. E você já está construindo. A forma como você cuidou da Isabela ontem, à noite, isso vale mais do que qualquer papel. A Ana estaria muito feliz em ver a filha dela com um pai como você. As palavras de Dona Aurora foram um bálsamo para a alma de Ricardo. A aceitação dela era a maior bênção que ele poderia receber. E agora, Dona Aurora, como a gente conta para a Isabela? Dona Aurora suspirou. Com calma, moço, com muito amor. A Isabela é uma menina esperta, mas o coração dela é muito sensível. Ela já te ama como um tio. Agora a gente vai ensinando ela a te amar como pai. A gente vai mostrando que o amor de pai não é só de sangue, mas de cuidado, de presença. E você já está fazendo isso. Eles passaram a manhã conversando, planejando os próximos passos. Ricardo decidiu que não voltaria para São Paulo imediatamente. Ele precisava de tempo para se estabelecer em Poço Seco, para consolidar seu lugar na vida de Isabela e Dona Aurora. Ele faria uma transição gradual de suas responsabilidades na empresa, delegando tarefas e visitando a cidade grande apenas quando estritamente necessário. Seu foco agora era Poço Seco. Ele começou a colocar em prática as ideias que havia tido para ajudar o vilarejo. Com a permissão de Dona Aurora, ele começou a planejar a expansão da horta, a construção de um pequeno galpão para armazenar os produtos e, futuramente, a criação de uma cooperativa para escoar a produção local para as cidades maiores, garantindo um preço justo para os agricultores. Ele usaria seus conhecimentos de negócios para beneficiar a comunidade que o acolheu. Ricardo trocou os ternos por chinelos, salas de reunião por galinheiros. Ele se viu aprendendo a alimentar as galinhas, a colher ovos frescos, a consertar cercas e a plantar sementes com as próprias mãos. E descobriu que ensinar a amarrar cadarços pode ser mais importante do que assinar contratos. O poder que tinha entre paredes de vidro não valia nada diante de olhos que perguntavam num sussurro se ele ficaria por perto quando o céu escurecesse. A cada dia, Ricardo se sentia mais conectado à terra, à vida simples, à sua nova família. Ele passava horas com Isabela, ensinando-a a ler as primeiras palavras em livros infantis que ele havia comprado em Boa Vista. Ele a levava para pescar no riacho e ria quando ela se assustava com os peixes. Ele a embalava para dormir nas noites quentes, cantando a canção de ninar que se tornou o hino deles. Isabela, por sua vez,
começou a chamá-lo não apenas de tio Ricardo, mas de meu Ricardo, um apelido carinhoso que derretia o coração dele. Ela o buscava para tudo, para brincar, para pedir conselhos, para compartilhar seus pequenos segredos. A figura paterna que ela nunca conheceu estava ali, presente, real. A avó, desconfiada e protetora, vigiava cada promessa. Mas a vigilância de Dona Aurora agora era de carinho e aprovação. Ela via a felicidade nos olhos de Isabela, a forma como a menina florescia com a presença de Ricardo. E ela via a transformação em Ricardo, o homem que havia chegado perdido e agora estava encontrando seu propósito. Uma tarde, enquanto Ricardo e Isabela plantavam pequenas mudas de alface na horta, a menina olhou para ele com seus olhos brilhantes. Ricardo, você é como um pai para mim. Você me cuida, me ensina e me faz rir. Minha mamãe dizia que o pai dela era muito ocupado, mas você não é ocupado, você está sempre aqui. Ricardo sentiu o coração apertar. Aquele era o momento. Ele se ajoelhou na frente dela, segurou suas mãozinhas sujas de terra e olhou profundamente em seus olhos. Isabela, a sua mamãe era uma mulher muito especial e ela te amou mais do que tudo no mundo. E ela estava certa, eu era muito ocupado antes. Mas agora eu aprendi o que realmente importa na vida. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Isabela, eu não sou só como um pai para você. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai de verdade. Eu sou o pai que a sua mamãe amou. E eu te amo mais do que tudo no mundo. Isabela o olhou, seus olhos arregalados, processando as palavras. Por um instante, o silêncio pairou no ar, pesado de emoção. Ela piscou e então um sorriso lento e radiante se abriu em seu rosto. Não havia confusão. Não havia rejeição. Havia apenas a aceitação pura e incondicional de uma criança que havia encontrado o que sempre buscou. Meu pai, ela sussurrou, a voz cheia de uma alegria indizível. Você é meu pai? Ricardo assentiu, as lágrimas escorrendo novamente, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. Sim, meu amor, eu sou o seu pai. Isabela se jogou nos braços de Ricardo, abraçando-o com toda a força de seu pequeno corpo. Eu tenho um pai de verdade. Dona Aurora, que observava a cena de longe, também tinha lágrimas nos olhos. Aquele era o momento que ela havia esperado, o desfecho de um segredo guardado por tanto tempo. A verdade havia sido revelada não com dor, mas com amor. Naquele abraço apertado sob o sol quente de Poço Seco, Ricardo sentiu que sua vida havia se completado. A estrada que o trouxe até ali, com seu carro quebrado e seu celular sem sinal, não era mais um desvio, mas o caminho para sua verdadeira vida. Ele havia perdido anos, mas estava ganhando tudo de volta. Um sentido, um lar, uma segunda chance, que o tempo levou anos para preparar. Ele era pai não apenas por sangue, mas por escolha, por cuidado, por presença. E a fortuna de verdade, ele sabia agora, cabia toda dentro daquele abraço. A jornada de Ricardo Almeida, o homem dos ternos e dos contratos, havia chegado ao seu ponto de virada, transformando-o no jardineiro improvisado que plantava tomates ao lado de 2 gerações de mulheres fortes e que finalmente havia encontrado seu verdadeiro tesouro. O sol nascia em Poço Seco, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, mas para Ricardo Almeida, a luz daquele novo dia trazia um brilho diferente. O abraço de Isabela na horta, a aceitação pura e incondicional de uma criança que acabara de descobrir ter um pai, era a melodia que embalava sua alma. Ele se sentia leve, como se um peso imenso houvesse sido retirado de seus ombros. A verdade, finalmente revelada, não trouxera dor ou rejeição, mas uma alegria avassaladora e a promessa de um futuro que ele jamais ousara sonhar. Isabela, com a energia inesgotável da infância, acordou radiante. Ela correu para o quarto de Ricardo na pensão, pulando em sua cama com um entusiasmo contagiante. Pai, bom dia, pai. A gente vai plantar mais tomates hoje? A palavra pai soou como música para os ouvidos de Ricardo. Ele a abraçou, apertado, sentindo a pequena figura se aninhar em seus braços. Bom dia, minha filha. Vamos sim.
E depois que tal a gente ir pescar no riacho? Dona Aurora, que observava a cena da porta, tinha um sorriso nos lábios. A tensão que antes pairava sobre ela, o fardo de um segredo guardado por anos, havia desaparecido. Seus olhos, antes marcados pela desconfiança, agora refletiam uma paz e uma gratidão profundas. Ela havia visto a felicidade de sua neta e a transformação de Ricardo, e isso era tudo o que importava. A partir daquele dia, a casa de Dona Aurora se tornou o verdadeiro lar de Ricardo. Ele não era mais um hóspede na pensão, ele era parte da família. Suas manhãs começavam com o cheiro do café coado por Dona Aurora e o burburinho alegre de Isabela. Ele ajudava a preparar o café da manhã, a arrumar a mesa, a cuidar das galinhas no quintal. A vida simples do vilarejo, antes um incômodo, agora era um refúgio, um bálsamo para sua alma. Ricardo começou a delegar mais responsabilidades em sua empresa em São Paulo. As chamadas telefônicas, antes constantes e estressantes, tornaram-se esporádicas e focadas apenas no essencial. Ele explicou aos seus sócios que estava passando por um momento pessoal importante e que precisaria de mais tempo longe da capital. Embora houvesse alguma resistência e surpresa, sua reputação e seu histórico de sucesso garantiam que suas decisões fossem respeitadas. Ele sabia que, em breve, teria que tomar decisões mais drásticas sobre seu futuro profissional, mas, por enquanto, seu foco era Isabela e Poço Seco. Ele dedicava cada minuto livre a Isabela. Ensinava-a a ler com mais fluência, a somar e subtrair com pedrinhas, a desenhar com cores vibrantes. Ele a levava para explorar os arredores do vilarejo, contando histórias sobre o mundo lá fora, mas sempre valorizando a beleza e a riqueza da vida no campo. Isabela, por sua vez, o ensinava sobre a paciência da natureza, sobre a alegria de uma colheita farta, sobre a sabedoria das plantas e dos animais. A comunidade de Poço Seco também testemunhou a transformação de Ricardo. O moço da cidade que chegou com o carro quebrado agora era o pai da Isabela, o homem que ajudava Dona Aurora na horta, que consertava as coisas na capela, que participava das rodas, de conversa na praça. Ele era aceito, respeitado, e sua presença trazia uma nova energia ao vilarejo. Ele começou a implementar suas ideias para a cooperativa agrícola, reunindo os pequenos produtores, explicando os benefícios de vender seus produtos diretamente para mercados maiores, eliminando os intermediários. Aos poucos, a desconfiança inicial cedeu lugar à esperança de um futuro melhor para todos. A vida de Ricardo, antes tão previsível e controlada, havia se tornado uma aventura diária, cheia de descobertas e emoções. Ele se sentia mais vivo do que nunca, mais conectado com o mundo e consigo mesmo. Mas apesar de toda a alegria e plenitude, havia uma ponta de melancolia. A ausência de Ana, a mãe de Isabela, era uma presença constante. Ricardo sentia a necessidade de entender mais sobre ela, sobre suas escolhas, sobre o que a havia levado a guardar um segredo tão grande. Uma noite, enquanto Dona Aurora e Isabela já dormiam, Ricardo estava na cozinha simples, tomando um chá de ervas que Dona Aurora havia preparado. Ele se sentia em paz, mas a mente ainda divagava sobre Ana. Ele pensou em como ela havia sido forte, em como havia protegido Isabela com tanto amor. Ele se perguntou se havia algo mais, algo que ele ainda não sabia, sobre a decisão dela de manter a paternidade em segredo. Dona Aurora, em sua sabedoria, havia começado a organizar algumas caixas antigas que pertenciam a Ana, guardadas em um pequeno quartinho nos fundos da casa. Ela queria fazer uma limpeza, desfazer-se de algumas coisas que não eram mais necessárias, mas Ricardo se ofereceu para ajudar. Ele queria ter um último contato com os pertences de Ana, uma forma de se conectar com a mulher que havia sido tão importante em sua vida e na vida de sua filha. Naquela noite, enquanto ele revirava uma das caixas, cheia de roupas antigas, cadernos de receitas e alguns objetos pessoais de Ana, ele sentiu um envelope amarelado no fundo. Era um envelope simples, sem remetente, sem selo. A caligrafia no envelope era familiar, mas não era de Ana. Era de uma letra mais antiga, mais trêmula. Com o coração batendo forte,
Ricardo abriu o envelope. Dentro havia uma única folha de papel, também amarelada pelo tempo, escrita à mão. A caligrafia era de Ana. Era uma carta. Uma carta guardada por tanto tempo, destinada a ele, mas que nunca havia sido entregue. Ele começou a ler, e cada palavra era um golpe, uma revelação que mudava completamente sua compreensão do passado. Ricardo, se você está lendo esta carta é porque o destino de alguma forma te trouxe até aqui. Ou talvez porque minha mãe, Dona Aurora, finalmente encontrou a coragem de te entregar. Eu sei que você deve estar cheio de perguntas. Talvez raiva, talvez confusão. E eu entendo tudo. Eu sei que te escondi a Isabela, que te escondi a nossa filha, e não há um dia sequer em que eu não me arrependa da dor que isso possa te causar, mas eu preciso que você entenda o porquê. Não foi por maldade, Ricardo. Foi por amor. Por um amor tão grande que me fez tomar a decisão mais difícil da minha vida. Quando eu descobri que estava grávida, eu estava sozinha na cidade grande. Você tinha acabado de ir para o exterior e eu me senti perdida. Mas não foi só isso. Eu me lembrei de como éramos. Da nossa paixão, sim, mas também das nossas brigas, das nossas diferenças. Você com seus sonhos de um mundo grande, de sucesso, de poder. Eu com meu desejo de simplicidade, de raízes, de uma vida conectada à terra. Eu sabia que o nosso amor era intenso, mas também era um choque de mundos. Minha mãe sempre me ensinou que o amor verdadeiro não é só paixão, mas também paz. E eu temia que, se você soubesse da Isabela, nós voltaríamos a brigar. Brigas que se repetiriam, promessas que morreriam, mágoas que destruiriam não apenas a nós dois, mas principalmente a ela, a nossa pequena Isabela. Eu temia que ela crescesse em um ambiente de conflito, dividida entre dois mundos que não se entendiam. Eu não queria que ela sofresse o que eu sofri, vendo meus pais se desentenderem por causa de visões de vida tão diferentes. Eu queria que Isabela tivesse uma infância de paz, de amor incondicional, sem a sombra de um pai ausente ou de pais que viviam em conflito. Eu queria que ela crescesse sabendo que era amada acima de tudo e que a vida simples aqui em Poço Seco, com a natureza e a família, era um tesouro. Eu sabia que você era um homem bom, Ricardo, mas eu não sabia se você seria o pai que ela precisava. Não o pai que a sustentaria financeiramente, mas o pai que estaria presente, que a amaria de forma simples e verdadeira, sem as complexidades do seu mundo. Eu me agarrei à ideia de protegê-la. Protegê-la de um amor que poderia ser turbulento, de uma vida que poderia ser vazia de afeto, apesar de cheia de bens. Eu queria que ela tivesse raízes fortes, uma base sólida, sem as incertezas que nossa relação sempre teve. Eu queria que ela fosse livre para ser quem ela é, sem as pressões, de um sobrenome importante ou de expectativas que não eram dela. Eu sei que o que fiz pode parecer cruel, mas foi a única forma que encontrei de garantir a paz de 3 destinos de uma vez: o meu, o seu e, principalmente, o da nossa filha. Eu não queria que você se sentisse obrigado, que viesse para cá por dever e acabasse infeliz. Eu queria que você fosse feliz, mesmo que fosse longe de nós. Eu estou doente, Ricardo, e sei que não tenho muito tempo, mas eu vou partir em paz sabendo que a Isabela está segura, amada, e que ela terá uma vida plena aqui com a minha mãe. Eu só peço que, se um dia você a encontrar, se o destino for tão caprichoso a ponto de te trazer até ela, que você a ame. Que você a ame com a mesma intensidade que eu a amei. Que você seja o pai que eu sonhei para ela, mesmo que você não soubesse que ela existia. Eu te amei, Ricardo, e amo a Isabela mais do que a própria vida, e é por esse amor que eu fiz. O que fiz, por favor, me perdoe. Com todo o meu amor, Ana, sua Isabela. Ricardo leu a carta 1, 2, 3 vezes. As palavras de Ana, escritas com uma caligrafia que ele reconhecia, eram um soco no estômago. O segredo não foi apenas medo, mas proteção. Proteção contra brigas que se repetiriam, promessas que morreriam, mágoas que destruiriam 3 destinos de uma vez. Ela não o havia escondido por egoísmo,
mas por um amor tão profundo e sacrificial que o fez questionar tudo o que ele havia pensado sobre ela, sobre si mesmo, sobre o amor. Ele, que nunca se deu ao luxo de chorar, se viu, engolido por soluços na cozinha fria de uma casa sem luxo, mas com amor transbordando em cada detalhe. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, não apenas de tristeza, mas de uma compreensão avassaladora. Ele havia julgado Ana, havia sentido raiva por ela ter escondido sua filha, mas agora ele entendia a profundidade de sua escolha. Ela havia sacrificado a própria chance de ter o pai de sua filha por perto, para garantir que Isabela crescesse em um ambiente de paz e estabilidade. O homem que controlava tudo não tinha controle sobre nada. Naquele momento, ele percebeu que Ana havia sido a pessoa mais forte que ele já conhecera. Ela havia visto o futuro, havia previsto os conflitos que poderiam surgir de seus mundos tão diferentes, e havia escolhido o caminho mais difícil, mas o mais amoroso, para proteger a todos. A carta de Ana era um testamento de seu amor, um pedido de perdão e, ao mesmo tempo, uma bênção. Ela o estava perdoando por sua ausência e o estava abençoando com a presença de Isabela. Ricardo sentiu um amor e uma admiração imensos por Ana, um amor que transcendia a morte e o tempo. Ele segurou a carta contra o peito, sentindo o papel amarelado e frágil. A revelação final, o clímax que ele tanto esperava, não era sobre quem era o pai, mas sobre o porquê. E o porquê era o amor. Um amor que se manifestou em sacrifício, em silêncio, em proteção. Na manhã seguinte, o mundo que Ricardo conhecia deixou de fazer sentido. Ele não era mais o mesmo homem. A carta de Ana havia cimentado sua decisão. Ele trocou ternos por chinelos, salas de reunião por galinheiros, e descobriu que ensinar a amarrar cadarços pode ser mais importante do que assinar contratos. O poder que tinha entre paredes de vidro não valia nada diante de olhos que perguntavam num sussurro se ele ficaria por perto quando o céu escurecesse. Ele ficaria. Ele ficaria para sempre. A estrada que o trouxe até ali, com seu carro quebrado, não era mais um desvio, mas o caminho para sua verdadeira vida, para seu verdadeiro propósito. E ele estava pronto para abraçar cada curva, cada desafio, com o amor de Isabela e a sabedoria de Dona Aurora ao seu lado. A carta amarelada de Ana, guardada por tanto tempo, tornou-se o testamento de um amor sacrificial, a peça final que encaixou o quebra-cabeça da vida de Ricardo. A dor da revelação misturou-se com uma profunda admiração pela mulher, que em sua sabedoria e coragem havia protegido a todos, mesmo à custa de sua própria felicidade. Naquela manhã, Ricardo não era mais o mesmo homem. A fumaça do café, da manhã, o canto dos pássaros e o riso de Isabela preencheram a casa de Dona Aurora com uma nova melodia, a melodia de um lar. Ricardo mergulhou de cabeça em sua nova vida em Poço Seco. O mundo de ternos e reuniões, antes o centro de sua existência, agora parecia distante, quase irreal. Ele trocou os sapatos caros por chinelos empoeirados, as camisas de seda por camisetas de algodão. Suas mãos, antes acostumadas apenas a canetas e teclados, agora estavam calejadas e sujas de terra, marcas de um trabalho que ele abraçava com uma paixão inesperada. Ele aprendeu a plantar, a colher, a cuidar dos animais da pequena propriedade de Dona Aurora. Descobriu a satisfação de ver uma semente brotar, de colher um tomate maduro com as próprias mãos, de sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva. Sua relação com Isabela floresceu a cada dia. Ela, que antes o chamava de tio Ricardo, agora o chamava de pai. Uma palavra que, a cada vez que era dita, enchia seu coração de uma alegria indizível. Ele se tornou seu companheiro de aventuras, seu professor, seu porto seguro. Ensinava a ler e a escrever, a contar histórias sobre o mundo lá fora, mas sempre com um olhar que valorizava a simplicidade e a beleza da vida no campo. Isabela, por sua vez, o ensinava sobre a paciência da natureza, a inocência da infância e a capacidade de encontrar a felicidade nas coisas mais simples. Dona Aurora, a guardiã silenciosa de um segredo tão grande, observava a cena com um brilho nos olhos,
A presença de Ricardo havia trazido uma leveza à sua vida, um apoio que ela não sabia que precisava. Ela via a felicidade de sua neta, a forma como Isabela florescia com a presença paterna, e isso era o suficiente para ela. A desconfiança, inicial, havia se transformado em uma profunda gratidão e um carinho genuíno. Ricardo não era apenas o pai de sua neta, ele era um filho que a vida lhe havia trazido. A notícia da febre de Isabela, que havia sido um ponto de virada para Ricardo, solidificou ainda mais seu compromisso com Poço Seco. Ele havia visto a fragilidade da vida, a importância da presença, e não havia mais dúvidas em seu coração. Ele era pai por escolha, por cuidado, por presença. Ricardo começou a implementar seus planos para a comunidade. Com seus conhecimentos de negócios, ele organizou os pequenos agricultores do vilarejo em uma cooperativa. Negociou diretamente com mercados em cidades maiores, garantindo preços justos para os produtos locais, eliminando os intermediários que antes exploravam os produtores. A cooperativa trouxe prosperidade para Poço Seco, permitindo que as famílias investissem em suas terras, melhorassem suas casas e tivessem acesso a uma vida mais digna. Ricardo não apenas doava dinheiro, ele ensinava, capacitava, empoderava. Ele também investiu na melhoria da infraestrutura local. Com a ajuda dos moradores, construiu um pequeno posto de saúde, garantindo atendimento médico básico para a comunidade. Reformou a escola, trazendo livros e materiais didáticos de qualidade para as crianças. A vida em Poço Seco, embora mantendo sua essência simples, ganhava um novo fôlego, um futuro mais promissor. Ricardo, o homem que antes só conhecia cifras e contratos, descobriu que o verdadeiro poder não estava em sua conta bancária, mas na capacidade de transformar vidas, de construir pontes, de plantar esperança. Ele trocou os ternos por chinelos, salas de reunião por galinheiros, e descobriu que ensinar a amarrar cadarços pode ser mais importante do que assinar contratos. O poder que tinha entre paredes de vidro não valia nada diante de olhos que perguntavam num sussurro se ele ficaria por perto quando o céu escurecesse. Ele ficou. Ele ficaria para sempre. Os anos se passaram, e Poço Seco se transformou, mas sem perder sua alma. A estrada que um dia foi esquecida pelo progresso, agora era um caminho para um futuro melhor, pavimentado com o esforço e a dedicação de Ricardo e a sabedoria da comunidade. Hoje, quem passa por aquela estrada já não encontra o homem de terno, com o carro quebrado e o celular sem sinal. Em vez disso, vê um jardineiro improvisado, mãos sujas de terra, que planta tomates ao lado de 2 gerações de mulheres fortes. Isabela, agora uma menina crescida, com o brilho nos olhos da mãe e a força da avó, trabalha ao lado de Ricardo, na horta, ensinando-lhe com a sabedoria que herdou os segredos da terra. Dona Aurora, com seus cabelos ainda mais grisalhos, mas com um sorriso sereno no rosto, observa a cena, sentindo a paz de ter sua família completa. E quem perguntar se Ricardo Almeida ainda é rico, vai ouvir que fortuna de verdade cabe toda dentro de um abraço, aquele abraço que ele deu em Isabela na horta. O abraço que selou a paternidade em seu coração. O abraço que o conectou a uma vida de propósito e amor incondicional. Ele não era mais o magnata solitário, mas o pai, o filho, o amigo, o jardineiro, o homem que encontrou sua verdadeira riqueza na simplicidade e no afeto. Fim da história. A história de Ricardo. Isabela e Dona Aurora é um lembrete de que a vida, assim como as estradas, pode nos levar por caminhos inesperados, mas são nos desvios que, muitas vezes, encontramos nosso verdadeiro destino. É nas pausas forçadas que temos a chance de reavaliar, de crescer, de amar. E que os maiores tesouros nem sempre estão onde esperamos encontrá-los, mas sim onde menos imaginamos. Queridos espectadores, esperamos que esta jornada de Ricardo, Isabela e Dona Aurora tenha tocado seus corações e acendido a chama da esperança em suas almas. Se esta história de reviravoltas, amor e segundas chances ressoou com você, não se esqueça de deixar seu gostei e compartilhar suas impressões nos comentários.
Sua interação nos inspira a continuar desvendando tramas que exploram a complexidade da vida e a beleza das conexões humanas. Para não perder nossos próximos capítulos de emoção e superação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada história é um convite para refletir sobre o que realmente importa. Sua presença é a nossa maior fortuna.